Vamos lá? Quando eu dei aula de eletrólise para você, eu te ensinei a finalidade da eletrólise. Lembra? Eu quero fabricar compostos importantes que não existem na natureza. Te ensinei que existem dois tipos de eletrólise, uma que chama ígnea, uma que chama aquosa. Contei que as reações químicas impõem a existência de íons livres e de um gerador que ofereça uma diferença de potencial para produzir reações químicas não espontâneas. O que a gente não fez ainda? A gente não mexeu ainda com o aspecto quantitativo da eletrólise. Eu sei dizer para o examinador, até esse momento, o que foi produzido e onde foi produzido. Mas eu não consigo ainda contar para ele quanto foi produzido. Então, agora eu vou te ajudar que você seja capaz de contar para o examinador qual a quantidade da substância que está sendo produzida no cátodo ou no ânodo. Por isso, o aspecto agora é quantitativo. Combinado? Então vamos lá. Eletroquímica, aspecto quantitativo, a gente chama de leis de Faraday. De cara, eu já estou te dando uma dica que já vai resolver o seu problema. Um mol de elétrons transporta uma carga de 96.500 coulombs, que equivale a um Faraday. De onde sai essa ideia? Essa ideia sai daqui. Um elétron transporta uma carga que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é o que a gente chama de carga elementar. A carga associada a um único elétron. Combinado? Maravilha. Nós vamos fazer uma regrinha de 3, tá bom? Aqui eu vou colocar uma carga aqui, que vai sair em coulomb. E aqui eu vou colocar o 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Eu tenho certeza que você entende que isso é um mol de elétrons. Beleza? E essa carga, ela vai dar aproximadamente, tudo bem que aqui a gente vai multiplicar, ela vai dar aproximadamente 96.500 coulombs. A carga associada a uma constante, isso se chama constante de Avogadro, é uma nova constante. Isto se chama constante de Faraday. Combinado? A constante de Faraday a gente vai simbolizar por um F. Primeira pergunta. Sassá, eu preciso decorar essa constante? Não. A constante é dada para você na prova. Então aqui vamos chamar de uma dica. Um mol de elétrons. Vamos aproximar um pouquinho. 6 vezes 10 a 23 elétrons. Igual
96.500 coulomb igual um F, que como eu estou contando para você, eu leio como um Faraday. Até aí tudo bem? Agora, eu preciso de uma coisa que você aprendeu na física. Atenção. Preciso de você agora, hein? Q é igual a I vezes T. Então agora vamos bem devagarzinho. Quem é o Q? O Q é a carga. A carga é expressa em coulomb. Ótimo. Quem é o I? O I é a corrente. A corrente está expressa em ampere. Não pode esquecer. Quem é o T? O T é o tempo. Mas o tempo está expresso em segundo. Agora você vai pegar a sua canetinha colorida. Eu quero que você dê destaque para isto aqui, ó. Você vai falar várias vezes para você hoje. Se eu tenho a corrente e o tempo, eu tenho a carga. Você escutou? Outra vez. Se eu tenho a corrente e o tempo, eu tenho a carga. Afinal de contas, o produto da corrente pelo tempo me dá a carga. A única coisa que eu estou deixando claro para você é que a corrente deve estar em ampere e o tempo deve estar em segundo. Tudo bem? Ótimo. Com esta ideia e com esta ideia, agora eu consigo fazer cálculo estequiométrico. É mesmo? Sim, agora eu vou fazer cálculo estequiométrico. Eu vou usar esta ideia e esta ideia. Combinado? Então olha o que eu vou fazer agora. Eu vou apagar tudo e vamos começar a mexer com estequiometria. É uma continuação, tudo bem? Beleza? Olha só. Então, vamos chamar isso que eu fiz de uma introdução. Eletroquímica, o foco continua sendo leis de Faraday. Maravilha. Agora eu preciso da sua ajuda, tá bom? Polo negativo atrai íon que tem carga positiva. Íon positivo. Como chama o íon que tem carga positiva? O íon que tem carga positiva chama cátion. Cátion descarrega no cátodo, sofrendo redução. Concorda? Eu vou escolher 3 cátions diferentes. Ag+, mais elétron, rede de redução, Ag0. Combinado? Olha em mim agora, hein? Tudo bem para você que eu tenho 1 mol de elétrons
e 1 mol de prata. A gente não acabou de falar que 1 mol de elétrons equivale a uma carga de 96.500 coulombs. E 1 mol de prata equivale a 108 gramas. Isso vem da massa molar que o examinador me dá. Então, olha o que eu estou te contando. Se eu atravessar no sistema uma carga de 96.500 coulombs, a massa de prata que eu vou produzir no cátodo é de 108 gramas. Olha o pulo do gato agora. Uma carga maior, uma massa maior. Uma carga menor, uma massa menor. Às vezes, ele não me dá a carga. O que eu acabei de falar? Ele me dá a corrente e o tempo. O produto da corrente pelo tempo me dá a carga e eu acho a massa. Você percebe que nesse exemplo a proporção foi 1:1? Tudo bem? Agora eu vou trocar. Combinado? Eu não quero mais que seja prata. Eu vou escolher um outro cátion. Dá uma olhada. Eu vou escolher cátion alumínio. Sua obrigação saber. O cátion prata tem carga mais 1. O cátion alumínio tem carga mais 3. Mais 3 elétrons. Al0. Continua sendo redução, continua ocorrendo no cátodo. A proporção agora mudou. 3 mol de elétrons, 1 mol de alumínio. Então, olha só, no caso da prata, a proporção é 1:1. No caso do alumínio, a proporção é 3:1. Significa dizer que aqui eu tenho 3 vezes 96.500 coulombs para produzir 27 gramas de alumínio. Olha em mim agora. Você não precisa se preocupar com o 27. O 27 vem da massa molar, isso ele sempre me dá. O que ele nunca conta para você na prova é a proporção estequiométrica. Você entende por que produzir alumínio é tão caro? Porque a gente combinou que alumínio é produzido por eletrólise ígnea, que o óxido de alumínio tem um ponto de fusão muito alto, tudo bem? E olha só, quando você compara a prata com alumínio, eu estou produzindo 27 gramas, uma massa muito menor do que a da prata, e com uma quantidade de carga 3 vezes maior. Então isso torna a obtenção do alumínio extremamente custosa, seja pelo aspecto da corrente elétrica envolvida, da carga envolvida, ou pelo meio reacional que envolve temperaturas muito altas. Tudo bem até aí? Vamos escolher mais um? Vamos escolher o H+? Como é que é mesmo? H+, você veio da onde? E o H+ diz, posso vir de um meio ácido, posso vir de um meio não ácido. Quando o meio é ácido, 2H+, mais 2 elétrons, dando H2. Prata é metal, é sólida.
Alumínio é metal, é sólido. Hidrogênio é gás. 2H+, 2 elétrons, H2. Combinado? Meio ácido. Então isso vai ficar assim. 2 mol. 2 mol de elétrons. Um mol de H2. Tudo bem? Aqui é sólido, aqui é sólido. Seu professor mexeu com massa. Vou fazer o seguinte. Vou colocar CNTP aqui. Isso é uma coisa que tem que estar escrito no texto. 2 vezes 96.500 coulomb. 22,4 litros. Novamente, o que eu percebo que existe uma carga associada a um volume do gás que está sendo produzido. Sassá, deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu vou fazer, às vezes, estequiometria com massa, às vezes eu vou fazer estequiometria com volume. É isso aí. Seja estequiometria com massa ou seja estequiometria com volume, o que você tem que entender? Que eu preciso da reação química e preciso da proporção. Carga volume, carga massa. Às vezes ele me dá a carga, às vezes ele me dá a corrente e o tempo. O produto da corrente pelo tempo me dá a carga. Isso é puro cálculo estequiométrico. Pode ser no polo negativo. Pode ser no polo positivo. É no polo positivo? Então vai ser íon com carga negativa. Como chama mesmo o íon que tem carga negativa? Chama ânion. Ânion você vai para onde? Eu vou para o ânodo. E lá no ânodo eu vou sofrer oxidação. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu não coloquei o H+. Vamos colocar o OH-. O OH- você vem da onde? Eu posso vir de um meio básico ou de um meio não básico. Lembra? Eu escrevi para você todas as equações. 2OH-. Aqui é uma redução, combinado? Aqui foi uma redução, combinado? Aqui é uma oxidação. Água. Mais meio de O2. Aqui é gás. Aqui também é gás. Mais 2 elétrons. Não pode esquecer, hein? Na redução a gente sempre coloca os elétrons do lado esquerdo, na oxidação sempre do lado direito. Novamente, meu anjinho, vamos tomar como referência a CNTP? Assim a gente compara uma mesma situação? Tudo bem para você isso aqui, ó? Meio mol. Do gás oxigênio. 2 mol de elétrons. Tô certo? Como é CNTP? Tudo bem que são 11,2 litros. 2 vezes 96.500 coulombs. Eu quero um favor seu. Eu posso fazer estequiometria, associar carga com volume do gás. Pode ser volume do gás oxigênio ou volume do gás hidrogênio. Vamos ver se você tem boa memória. Quando eu falei da eletrólise da água, eu falei assim.
eu tenho uma solução aquosa, descarrega o H+ num polo, descarrega o OH- no outro polo. Quando os dois descarregam junto, no cátodo a gente produz hidrogênio, no ânodo oxigênio, sempre na proporção 1:meio ou 2:1. E na aula, eu falei para você que quando você faz essa eletrólise, que o volume do gás hidrogênio é sempre o dobro do volume do gás oxigênio. Olha o volume do H2, dá uma olhada, ó. E olha o volume do O2, ó. Significa dizer que quando eu penso numa mesma carga, ó, tô apontando para você, ó, uma mesma carga, quando eu tenho eletrólise da água, o volume do gás hidrogênio no cátodo é sempre o dobro do volume do gás oxigênio no ânodo. Qual é o pulo do gato para você acertar questões de leis de Faraday e que tem caído muito no Enem? O segredo é lembrar que 1 mol de elétrons equivale a uma carga que vale 96.500 coulombs, isso chama constante de Faraday, embora isso em geral seja dado no exercício. Escrever corretamente a semi-reação, seja do cátodo ou do ânodo, eu preciso da semi-reação, porque eu vou precisar da proporção estequiométrica, às vezes é 1:1, às vezes é 3:1, às vezes é 2:1, isso é super importante. E eu preciso lembrar que às vezes ele não me dá a carga, que ele me dá a corrente e o tempo. Veja como muitas vezes eu falo a mesma coisa. O produto da corrente pelo tempo me dá a carga. Combinado? Esse é o aspecto teórico. Qualquer exercício de leis de Faraday eu consigo resolver dessa forma. Tudo bem? Até um próximo vídeo.